Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando. E o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você está passando luta, Satanás sempre manda alguém na tua casa para tentar jogar você mais para baixo ainda? Fala para teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aí eu estava em casa um dia e chegou um desses que o diabo manda. Ele teve a coragem, irmãos. Eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar para mim e perguntar assim: Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei para ele e disse: sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo ele não desiste de primeira. Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo. Aí o cidadão perguntou novamente: se tu és crente, então por que toda esta dor? Eu disse: você sabe por que toda esta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Presta atenção aqui, ó. Quando a gente se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando. E o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você está passando luta, Satanás sempre manda alguém na tua casa para tentar jogar você mais para baixo ainda?
Fala para teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aí eu estava em casa um dia e chegou um desses que o diabo manda. Ele teve a coragem, irmãos. Eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar para mim e perguntar assim: Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei para ele e disse: sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo ainda não desiste de primeira. Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo. Aí o cidadão perguntou novamente: se tu és crente, então por que toda esta dor? Eu disse: você sabe por que toda esta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti.
deixar de te amar. Solta a sua voz, canta comigo. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova dando glória. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
A gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz
de deixar de te amar. Deus só não é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Solta a sua voz, canta comigo. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de transformar tua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar
atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus só não é capaz. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Solta a sua mão.